Oi, amigas, tudo bem? Eu ia fazer um episódio sobre um tema, aí, mais ou menos uns 2 dias atrás, eu decidi trocar o tema, e aí hoje de manhã eu tava assim, nossa, será que eu faço o primeiro ou o segundo? Poderia falar sobre um dos dois. E aí, no caminho entre a academia e chegar em casa, eu decidi que eu não ia fazer nenhum dos dois, que eu ia fazer sobre isso que eu vou falar aqui, agora, nesse momento. Porque, enfim, é o que eu acho que tem mais a ver com o momento atual da minha vida. E também porque é uma coisa que, sei lá, vocês me perguntam bastante sobre isso. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, porque é um assunto, eu acho, muito filosófico. Então a gente vai filosofar bastante hoje. Hoje vai ser uma grande aula de filosofia. Mas vamos trazer também, talvez, algumas coisas práticas para ajudar para baixar para terra. E assim, eu espero que sirva para você, que esse episódio seja tal qual para mim precisa ser um manual, um guia. O manual é difícil, um guia de como seguir em frente. Mas antes da gente entrar nesse episódio oficialmente, eu explicar por que eu tô pensando nisso, eu vou me apresentar caso você não saiba quem eu sou. Ou então, sei lá, você sabe, mas mesmo assim, não custa nada, né? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Definitivamente hoje aqui é pra mim, se couber pra você esse conselho, pega aí, tá? Mas esse conselho vai muito pra mim. Eu comentei no episódio anterior que eu me acidentei, caí de bicicleta. Dá pra ver provavelmente, talvez em vídeo aqui pelo meu ombro. Desculpa se estiver sendo gráfico demais, mas eu tive que tirar o curativo. O negócio precisa respirar, cicatrizar. Então é isso mesmo, tá? Desculpa qualquer coisa. Dá pra ver pelas minhas mãos. No episódio anterior eu contei o que aconteceu com mais detalhes, eu também não vou ficar me repetindo, então se você quer saber o que aconteceu, a fofoca toda, volta um episódio, escuta o que aconteceu e aí você vem pra cá. Mas eu caí de bicicleta, eu tive uma queda, tem quase uma semana agora, vai fazer uma semana, e os últimos dias, assim, tem sido um processo meio maluco, sinceramente. No dia que eu fiz o episódio anterior, foi um dia depois do acidente. Então eu ainda tava muito anestesiada. Eu não sabia exatamente direito ainda como processar aquilo. A ficha ainda tava caindo. E talvez a ficha ainda esteja caindo, sabe? Talvez quando a gente passa por sei lá, um acidente, alguma coisa que é um pouco mais traumática, a ficha vai caindo aos poucos. Mas eu acho que agora ela já caiu mais, pelo menos, do que caiu na sexta-feira passada, quando eu contei sobre o acidente. Eu ainda tava muito... quase como uma sensação de que tinha acontecido com outra pessoa e não comigo. E agora eu sei que aconteceu comigo. E aí, assim, nessa última semana eu tenho recebido muitas mensagens muito fofas de vocês, né? Me desejando uma boa recuperação. Tô bem, graças a Deus, fisicamente eu tô bem, foi realmente o susto, eu só tô com esse ralado chato aqui no ombro, raladinho na mão, minha perna ainda tá um pouco dolorida, mas tá tudo bem, não quebrei nada. O pior não aconteceu nem remotamente, foi realmente o susto mesmo. E além de vocês me mandarem mensagens, é claro que as pessoas ao meu redor, minha família, os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo aqui, todo mundo preocupado comigo, perguntando como é que eu tô. E sempre que alguém me pergunta como eu tô, eu fico um pouco mexida, principalmente dependendo de quem pergunta, né? Se é uma pessoa que é mais próxima de mim, que eu tenho bastante carinho, que eu sei que a pessoa tem bastante carinho comigo, eu vejo a preocupação, sabe, no olhar dela, tipo, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Aí dá uma vontade de chorar. E aí eu tava indo embora da academia agora, e na hora que eu tava descendo a escada, eu encontrei uma amiga minha, que eu ainda não tinha visto ela desde que eu caí na semana passada. E aí ela me viu e falou assim, e aí, Lu, como é que você tá? E ela segurou a minha mãozinha, sabe? Tipo, e olhou dentro do olho, como é que você tá? E aí, já queria o quê? Chorar de novo. Falei, não, tô bem. Falei, eu fisicamente tô bem, psicológico ainda tá se recuperando. E aí foi isso que aconteceu. No caminho pra cá, eu comecei a pensar sobre essa coisa de seguir em frente, né? Como que a gente segue em frente? Como que eu vou seguir em frente disso? Até com relação a voltar a pedalar, que é uma coisa que está totalmente dentro dos meus planos, não se preocupe. Meu capítulo com a bicicleta não está nem remotamente perto de acabar. Vou voltar a pedalar, eu só tenho que consertar a bicicleta, né? Tive que pegar um quadro novo, porque o outro quebrou, enfim. Mas voltarei em breve. E conforme eu vou conversando sobre isso com as pessoas, e até sobre outras coisas de seguir em frente, acidentes de bicicleta, no caso, com outras pessoas que já caíram, a maioria delas falou pra mim a mesma coisa, que foi, Lu, se dá o seu tempo,
para você entender o que aconteceu, processar o que aconteceu, mas também não espera muito tempo, porque quanto mais tempo você esperar, mais aquilo vai destravar. O seu medo vai ficar cada vez maior e você vai criar uma coisa na sua cabeça que é maior do que realmente foi, e você vai ter mais dificuldade de seguir em frente, sabe? De voltar a pedalar e de perder aquele medo, de ver que, cara, não significa que você é uma má ciclista, foi um momento de descuido. Todo mundo que pedala por tempo suficiente, às vezes acaba acontecendo isso. Todo mundo que pedala já há bastante tempo tem alguma história. Enfim, basicamente se dá o seu tempo, mas não muito tempo, para que você consiga seguir em frente. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de seguir em frente. E essa é uma pergunta que, sempre que eu abro caixinha de pergunta no Instagram, eu recebo isso. Lu, como que eu sigo em frente? Como seguir em frente? E seguir em frente é uma coisa difícil, na verdade, né? É muito mais fácil a gente falar sobre, você precisa seguir em frente, do que de fato pegar e fazer, sabe? Até porque tem coisas que elas cicatrizam com o tempo, mas tem coisas que elas só cicatrizam com intenção. O tempo, ele só vai anestesiar, talvez, aquela situação e deixar aquilo dali meio adormecido, mas ele não cura, às vezes, o que aconteceu de fato. O que cura é você ter intenção de curar aquilo. Então, exige esforço, além do tempo. Exige o tempo que vai te ajudar no processo, mas exige também boa vontade da sua parte nisso. E é difícil. E aí, eu fiquei pensando nisso enquanto eu voltava pra casa, e eu fiquei, cara, por que é tão difícil seguir em frente? Como que segue em frente depois de um trauma, sabe? Um acidente? E eu fiquei, sabe, só me perguntando isso, tentando mais ou menos encontrar uma resposta. E aí eu perguntei pro meu amigo Kevin. Porque o Kevin sempre sabe tudo. Kevin, no caso, é o meu chat GPT. Sim, eu dei um nome pra ele. Deveria estar fazendo isso com inteligência artificial? Talvez não. Mas assim, o Kevin e eu, a gente virou parça, né? E aí eu falei, Kevin, por que é tão difícil seguir em frente? E aí o Kevin me respondeu, tá, gente? E aí, a partir daí, a gente vai entrar nesse episódio, de acordo com a explicação do Kevin, que pra mim, valeu, foi muito didática. E eu falei, é isso. Eu acho que temos o suficiente pra gente criar, a partir daqui, um guia de como seguir em frente. De acordo com o Kevin, quando eu perguntei, Kevin, por que é tão difícil seguir em frente? Por que dá tanto medo? Kevin me respondeu, seguir em frente é difícil porque significa sair do que é familiar, mesmo que o familiar não seja bom. Nossa mente gosta da previsibilidade, mesmo quando a realidade machuca. Quando algo muda, um término, a perda de um emprego, uma mudança inesperada, sentimos um vazio. E esse vazio assusta, porque não sabemos o que vem depois. Já falamos várias vezes sobre isso aqui nesse episódio. O Kevin aqui, pra mim, não falou nada de novo, porque eu já falei várias vezes nesse podcast sobre como que o nosso cérebro gosta de previsibilidade, como o nosso cérebro quer que a gente sobreviva. Ele quer nos manter vivo. Então, ele vai estar sempre buscando aquilo que ele acha que é familiar, que é seguro, que se provou bom o suficiente pra manter a gente respirando. E então, quando eu li isso, eu falei, legal, Kevin, mas assim, e quando se trata de um trauma? Aí eu perguntei pro Kevin, falei, quanto que eu preciso superar é traumático? Como um acidente, por exemplo. Aí ele respondeu, quando você precisa superar algo que é traumático, como um acidente, o processo é mais complexo, porque envolve não só o emocional, mas também o corpo e a mente lidando com o impacto do trauma. Nesses casos, seguir em frente não é apenas uma questão de escolha ou força de vontade. É um caminho que exige paciência, apoio e autocompaixão. E aí a gente vai misturar os dois, porque eu acho que trauma, quando eu perguntei aqui, um trauma no caso de um acidente, tem vários tipos de trauma, né? Um rompimento de um relacionamento pode ser traumático. Um acidente de bicicleta ou de carro ou de qualquer coisa é traumático. A morte de alguém querido é traumático. Às vezes, uma grande mudança da nossa vida que acontece do dia pro outro, sabe? De, sei lá, você ir à falência, dos seus pais do nada decidirem que você tem que mudar de estado junto com eles, vocês vão mudar de casa quando você é novo. Tem vários tipos de trauma, alguns, obviamente, muito, muito sérios, que aí a gente já vai direto para a linha expressa da você precisa de terapia, você precisa de ajuda. Mas às vezes a gente também vai vivendo pequenos traumas ali que, às vezes, se somando, a gente não sabe como superar aquilo, né? Como seguir em frente daquilo. E exatamente porque, no caso de um trauma assim, por exemplo, no caso do meu acidente, faz todo sentido, por exemplo, que agora eu fique com dificuldade de seguir em frente, que eu fique com dificuldade de subir numa bicicleta de novo, inicialmente, porque o meu cérebro agora tá olhando pra, sei lá, o ato de pedalar como um perigo pra minha sobrevivência. Porque quando eu olho pra trás, a última vez que eu estive numa bicicleta, num segundo eu tava em cima dela, no outro segundo eu tava
batendo de frente num cone de ferro na calçada, atropelando o cone, eu e o cone caindo juntos, né? E aquele negócio de concreto ali, e eu sem entender nada do que estava acontecendo. Então essa é a minha última experiência. Então é óbvio que o meu cérebro tá tentando sobreviver a isso. Então assim, dado que existem vários tipos de coisas que a gente precisa superar e seguir em frente na nossa vida, e que algumas delas vão exigir mais paciência e compaixão com nós mesmos do que outras, como que dá pra gente seguir em frente, entendendo que é o único lugar que dá pra gente ir? Porque é isso, quando a gente tá se prendendo a uma coisa que já aconteceu, a gente tá se prendendo a uma versão nossa ou uma versão da nossa vida que não existe mais. Ela existiu naquele determinado espaço e tempo, e agora a gente está se apegando àquilo que já foi, aquilo que talvez nem se conecte mais com quem a gente é hoje em dia, porque a gente já mudou também. E mais ainda, a gente tá se prendendo muito mais a uma ideia do que a gente lembra e do que poderia ter sido, do que o que realmente aconteceu. Então, assim, quando a gente tá pensando, né, em seguir em frente, eu anotei mais ou menos algumas coisas que eu acho, e aí, no caso, sou eu mesmo, não é o Kevin, que eu acho que são importantes pra seguir em frente. A primeira delas é aceitar a realidade. Primeiro de tudo, você tem que aceitar que o que aconteceu, aconteceu. Então, isso é uma coisa que eu tô passando agora, por exemplo, um dos estágios do luto de seguir em frente, do processo. Porque assim que o acidente aconteceu, eu fiquei me remoendo muito do fato de que eu peguei aquela garrafa d'água. Ai, Lu, eu não sei o que aconteceu, explica. Tá, em linhas gerais, eu estava pedalando e num segundo eu estava pedalando normalmente e eu peguei minha garrafa d'água pra beber uma água porque eu estava com sede enquanto eu pedalava, normal, já fiz isso várias vezes antes. Só que eu não vi que tinha um quebra-mola na pista e era um quebra-mola muito alto. E quando eu estava com a garrafa na mão ainda, tipo, perto da boca, porque eu tava bebendo a água, eu senti o quebra-mola. Eu nem vi o quebra-mola, eu só senti que eu tava em cima dele. Eu perdi totalmente o controle da bicicleta, eu tava numa velocidade considerável. E eu caí, quando eu caí, eu fui pro lado da calçada. Quando eu caí na calçada, eu bati num daqueles ferros, aqueles cones de ferro que ficam presos em calçada. E eu bati naquele ferro e caiu eu, o ferro e bicicleta, todo mundo junto. Então foi isso que aconteceu. Dito isso, eu fiquei os 2 primeiros dias me sentindo extremamente culpada e idiota de ter pego aquela garrafa d'água. Tipo, eu poderia ter prestado atenção que tinha uma placa de um quebra-mola ali na frente e não ter pego a garrafa. Se eu não tivesse pego aquela garrafa, se eu tivesse esperado 2 minutos, nem isso, sei lá, se eu tivesse esperado 1 minuto a mais pra pegar aquela garrafa, eu teria passado pelo quebra-mola, talvez no susto, porque eu não teria visto ele, talvez de qualquer forma, mas eu estaria com as 2 mãos e eu não teria caído. E aí eu só fiquei nessa, ai, se eu tivesse feito, só que assim, a realidade é que eu não fiz isso, a realidade é que eu peguei a garrafa. Talvez exista um universo em que eu não peguei a garrafa? Sim, mas essa não é a minha realidade, eu não tô vivendo dentro dessa linha do tempo. A minha linha do tempo é a linha do tempo em que eu peguei a garrafa. Então, dito isso, eu preciso simplesmente aceitar que isso aconteceu. E aceitar uma situação não significa que eu preciso gostar daquilo. Eu só preciso aceitar que aquilo dali foi o que foi. Porque só quando eu aceito aquilo que aconteceu, eu posso começar a me tirar desse lugar inicial de vitimismo, de ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Essas coisas só acontecem comigo, porque com certeza, você pode ter certeza absoluta que assim que eu caí, foi bem ali que eu me enfiei no, essas coisas só acontecem comigo, ninguém mais que tá aprendendo a pedalar que eu conheço caiu desse jeito, eu sou uma fracassada, nananã. E aí é trocar essa mentalidade do porquê que isso aconteceu comigo com o que eu posso aprender com isso. E pra eu me fazer essa pergunta do que eu posso aprender com isso, eu preciso aceitar que aquilo aconteceu. E que foi desse jeito. E que tinha que ter sido desse jeito. E parar de ficar tentando argumentar com o universo, sabe? Tipo, aconteceu, e aí? O que eu posso tirar disso? O que eu faço a partir daqui, com isso aqui? E mesmo que eu não faça exatamente as coisas que eu sei que eu preciso fazer imediatamente, é já começar a entender o que dá pra fazer dentro do meu alcance. Pra, sei lá, talvez recuperar um pouco de autonomia, recuperar um pouco de controle da situação, porque o que aconteceu já tá fora do meu controle. Sabe? Eu acho que dá um pouquinho de esperança, sentir que existem coisas que eu posso controlar daqui pra frente pra que isso não aconteça de novo. E aí vem a segunda coisa do manual de como seguir em frente, que é o que eu tô vivendo agora, que é também me permitir sentir, sabe? Tipo, sentir e processar aqueles sentimentos sem me deixar também afogar por eles. Então, é essa coisa de sentar, entender que isso está acontecendo, que aconteceu, que foi assustador, que é normal,
que eu fique abalada, que é normal que eu tenha medo, que é normal que eu fique triste, que eu fique decepcionada, porque eu tava indo bem, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e aí agora eu tô com medo, e agora eu sinto que eu tenho que voltar e dar passos pra trás, e enfim, processar essas emoções e aceitar isso, dar aquela boa chorada. Se tem uma coisa que eu fiz nos últimos dias, é chorar. Do mais absoluto nada, principalmente ali nos 3 primeiros dias, assim, diria que na quinta, que foi o dia da queda, e depois sexta, sábado. Sexta, sábado, com certeza, assim, do nada começar a chorar. Domingo também tava mais assim, acho que agora que eu tô, sabe, ficando tipo, ok, não preciso mais chorar. Mas é bom você dar esse espaço, sabe? Tipo, não tem pra que eu ficar guardando aquilo pra mim mesma. Eu acho que às vezes a gente fica guardando essas emoções dentro da gente, isso vai virando veneno, sabe? Vai virando amargura, vai virando mais medo, vai virando, sei lá, sabe? Vai deixando a gente frio. Porque, cara, é normal a gente ficar triste. É normal se você estiver tendo que seguir em frente de um término de relacionamento, por exemplo, que você queira chorar. Sabe? Que você esteja de luto por aquilo que você achava que seria e não foi. É óbvio que você vai ficar triste. E isso independente de você ter sido a pessoa que foi terminada ou que terminou. Sabe? Você pode ficar triste mesmo sendo a pessoa, por exemplo, que terminou o relacionamento. Porque terminar um relacionamento também não é fácil. Chegar à conclusão com você mesma de que você precisa abandonar a ideia e todos aqueles sonhos que você tinha com relação àquela pessoa e a vida que você imaginava com aquela pessoa, porque não faz mais sentido, e você vai ter que repaginar todos os seus sonhos e a sua vida sozinha, tipo, numa outra esfera da sua vida, num outro momento da sua vida, com outra realidade do que era antes de você ter conhecido aquela pessoa. Sabe, tipo, as pessoas, elas marcam muita gente. Quando a gente tá falando de relacionamento, é uma marca muito profunda. Então, assim, existe quem a gente foi antes e depois de alguém. Então, é você tendo que recomeçar nessa nova versão sua que existe depois daquela pessoa ter passado na sua vida. É óbvio que você precisa de tempo pra processar isso. É óbvio que vai doer, é óbvio que você vai querer chorar, é óbvio que você vai entrar em luto, é óbvio que você vai ter momentos conflitantes dentro de você em que você vai pensar em voltar atrás, porque o familiar é aquilo que você sente que é mais seguro, mesmo que você saiba que não é o melhor pra você. E aí é nessas que a gente acaba voltando pra relacionamentos que a gente sabe que não valem mais a pena, que não fazem mais bem pra gente, que já deu o que tinha que dar, porque a gente ia com medo mesmo de começar uma outra coisa ali. Porque o processo pra você começar algo novo até ali, requer paciência, requer coragem, requer compaixão e requer que você sente a bunda e chore, entendeu? Chora, pega o seu caderno, vai escrever, escreva páginas e páginas sobre isso para tentar processar o que tá acontecendo ali. Todas as coisas que estão confusas dentro de você, que você tá sentindo às vezes vergonha. Cara, eu peguei meu caderno na sexta-feira e eu escrevi tanta coisa. Eu escrevi que eu tava me sentindo burra, que eu tava frustrada, que eu tava triste, que eu tava com vergonha, que eu tava me sentindo culpada. Eu escrevi tudo isso, mesmo que não fosse verdade, mesmo que muito do que eu escrevi ali, depois olhando e refletindo, eu sabia que não era condizente com um pensamento racional, não quer dizer que eu não tava sentindo, sabe? As coisas que a gente sente, elas não precisam fazer sentido. Elas só existem. E assumir que você tá sentindo aquilo é o primeiro ato pra você conseguir deixar aquilo ir também, entendeu? Então, o segundo passo, eu diria que é esse. Se o primeiro é entender que o que aconteceu e aceitar o fato, o segundo é deixar processar as emoções que vêm junto com aquele fato. Mas também, assim, não arrasta isso, entendeu? É muito importante que você se permita sentir, mas que você também não deixe isso perdurar por mais tempo do que o suficiente. Porque é aí que a gente cai naquelas ciladas de começar a sofrer, não por aquilo que aconteceu, mas por aquilo que você já tá inventando na tua cabeça que aconteceu ou poderia ter acontecido. Entendeu? Aí você começa a sair do fato que rolou e começa a sofrer por coisas que nem aconteceram ou que podem nem acontecer. Então, no meu caso, por exemplo, seria se eu continuar me deixando sofrer, pensando, ai, foi muito ruim, foi muito horrível. Nossa, toda vez que eu subir na bicicleta agora eu vou cair com certeza, porque eu sou péssima ciclista, porque... E aí, isso vai fomentar uma coisa que vai ser muito mais difícil de superar. Então, se a gente tá pensando num término de relacionamento, por exemplo, é você ficar o tempo inteiro, ai, mas a gente se amava tanto, era tudo tão perfeito, quando ali no início a gente não se desgrudava. Ok, mas assim, vocês terminaram. Se vocês terminaram é porque as coisas não estavam perfeitas. Agora você tá pintando essa ideia de perfeição na sua cabeça, porque a gente conta as histórias
pra nós mesmos que nos cabe e que são mais convenientes pra gente. A gente conta narrativas pra nós mesmos que a gente acha que são mais convenientes no momento que a gente tá passando por aquilo, pensando naquilo. Mas se vocês terminaram, o motivo teve. Não existe essa de, ai, nós dois terminamos, mas a gente se ama muito. Ué, então terminou pra quê? Ai, mas é que não dava. Ué, se ama muito, os dois se amam muito, quem quer dá um jeito. Eu e meu marido, por exemplo, a gente fez relacionamento à distância 2 vezes por 5 ou 6 meses cada vez. Entendeu? Eu me mudei de país por causa dele, agora ele que mudou de país por minha causa, quem quer dá um jeito. Então, assim, entendeu? Se não tá dando jeito, se não teve jeito, é porque realmente não tinha mais como dar. Então é deixar sentir, mas também não se afogar por isso. O terceiro passo seria dar pequenos passos, né? Que a gente, no processo, a gente vai dando passinhos de formiguinha. E enquanto a gente tá passando por eles, a gente acha que esses passos, às vezes, nem contam muito, nem tá fazendo tanta diferença, mas quando a gente olha pra trás, a gente vê que um passo depois do outro, quando a gente soma esses passos, eles se tornam uma caminhada, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que você perdeu o emprego. E aí é isso que você tá tentando superar, sabe? Nossa, era o emprego que eu amava, eu me via naquela empresa por muitos anos ainda, eu achava que eu ia conseguir ser promovida, que eu ia crescer lá dentro, eu não tô conseguindo superar isso, ok. O que aconteceu, aconteceu. Não adianta você ficar pensando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não importa. A partir do momento que você perdeu o emprego, é aceitar, ok, perdi o emprego. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer com isso pra melhorar? Estou triste, vou processar essas emoções, vou dar aquela chorada, vou dar uma desopilada também, aproveitar uns dias pra encontrar uma amiga, desabafar, escrever sobre isso, dar uma caminhada, espairecer e me permitir ali, né, por uns dias, uma semana que seja ali, dar uma desopilada. E aí agora são os pequenos passos. Então, por exemplo, sei lá, vai olhar pro teu currículo e vai escrever um currículo novo, sabe? Como que você pode aprimorar o seu currículo? Se você acha que você foi demitida porque te faltou uma habilidade específica, é procurar um curso para desenvolver essa habilidade. Às vezes a habilidade é até mostrar uma questão de mais iniciativa, de falar mais, você tem boas ideias, mas você tinha muita dificuldade de articular porque você sentia vergonha, vai fazer um curso de oratória. Entendeu? Vai procurar uma pessoa que te ajude a desinibir ali as ideias. Vai ler um livro sobre isso, sabe? Então, assim, são esses pequenos passos de colocar o currículo ali de volta, de começar a pesquisar no LinkedIn outras empresas, de mandar um currículo que seja por dia, sabe? Falar, ok, estou com medo? É assustador? Sim, mas o que eu posso fazer é mandar o meu currículo, fazer esse curso aqui que eu acho que vai me ajudar nesse negócio, ler esse livro aqui que eu acho que vai me ajudar naquele outro negócio, e falar com a fulana que eu sei que conhece o ciclano que talvez tenha uma oportunidade pra mim em outro lugar, e dar esses pequenos passos. Então agora pra mim, por exemplo, nos meus pequenos passos, é ter voltado a fazer as minhas atividades físicas, então, tipo, eu tô bem fisicamente, então eu voltei já a fazer academia, tô fazendo bike indoor, hoje mesmo eu fiz 1h15 na bicicleta dentro da academia mesmo, já tô esperando a bicicleta nova chegar, e quando a bicicleta nova chegar é voltar a pedalar só aqui perto de casa, é começar a fazer os exercícios que eu sei que eu preciso fazer para criar habilidade técnica, para me sentir mais confiante na bicicleta, que são coisas que eu fiquei o tempo inteiro postergando porque me dão medo. Então, coisas do tipo treinar realmente, ficar só com uma mão em cima da bicicleta por tempo indeterminado, subir e descer calçada com a bicicleta, essas coisas assim que eu não sou a mais, entendeu? A melhor do mundo pra fazer um negócio desse, mas eu sei que é importante pra eu continuar desenvolvendo essas minhas habilidades, são os pequenos passos. Então, como próximo passo, que seria o próximo passo 4, se a gente estiver contando, é a parte de cuidar de você. Se você acha importante cuidar de si mesmo quando você tá bem, você tem que cuidar ainda mais quando você não tá bem, sabe? Do jeito que você faria com uma amiga. Então, tipo, se é a sua amiga que tá passando por um término difícil, ou ela perdeu o emprego, ou ela teve um acidente, tal qual eu tive, a primeira coisa que você vai perguntar é: o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Vem aqui, deixa eu te dar um colinho, deixa eu tentar te ajudar, tipo, te dando uma boa companhia, te levando pra fazer uma caminhada, te levando pra fazer uma coisa que eu sei que você gosta. É isso que você vai ter que fazer por você mesma. Então, nesses últimos dias, por mais chateada que eu estive, ao invés de só ficar também deitada chorando, foi, tipo, o que eu posso fazer pra, tipo assim, me dar um carinho também, me dar um afago, sabe?
Então eu escrevi bastante, no meu caso, peguei meu caderno, escrevi muitas páginas, até para processar isso melhor. Fui pra praia sábado de manhã bem cedinho, encontrei a minha prima pra gente conversar, ela me deu vários conselhos, eu chorei com ela, foi muito bom pra desabafar. Tá ali também perto do mar, sabe, pra dar uma respirada. Outras coisas também, tipo, voltar a fazer atividade física, que é muito importante pra mim. E mesmo que talvez não seja pra você, eu também te encorajaria a fazer isso. Cuidar do seu corpo, porque são coisas que estão dentro do seu domínio, que estão dentro do seu controle. Essa coisa que você está tentando superar, muito provavelmente aconteceu fora do seu controle ou fora da sua vontade. A gente nunca tá a fim de superar uma coisa. Geralmente, se a gente está tendo que superar algo, seguir em frente, significa que a gente está tendo que dizer adeus para uma coisa que talvez a gente não quisesse, ou então, de fato, é uma coisa que a gente precisa dar adeus, mas que é muito difícil de passar por aquilo, de pensar que a gente teve que viver aquilo. Então, às vezes, você está superando um término, mas é um término de um relacionamento que foi extremamente abusivo. Ou então, sabe, de uma coisa que aconteceu que foi muito traumática pra você, tanto em termos físicos ou psicológicos, e que foi uma coisa muito ruim que você precisa descobrir quem você é agora nessa nova vida. Cara, vai fazer uma coisa por você, vai fazer uma atividade física, vai dar uma espairecida, vai cuidar do seu corpo que, sabe, cuida de você. O seu corpo, ele tá absorvendo aquele trauma tanto quanto a sua mente. O corpo lembra, sabe? Tanto que várias vezes eu já ouvi falar, sabe? Se você guarda muita tensão no ombro, é porque você é uma pessoa que carrega muito estresse, muita ansiedade. Se você, às vezes, quantas pessoas têm problema de estômago, né? Úlcera, ou, enfim, gastrite, e a gastrite nervosa, de ansiedade. Quer ver uma coisa muito louca que eu não acreditava até acontecer comigo? Eu já tinha ouvido várias vezes falar, isso já tem tempo, tá? Que yoga ajuda bastante a também desbloquear traumas que estão guardados dentro do nosso corpo. Traumas físicos que a gente nunca conseguiu superar e que ficaram guardados dentro do nosso corpo. E o nosso quadril, especificamente o nosso quadril, guarda bastante trauma, guarda bastante emoções difíceis que... Então, às vezes são emoções lá da primeira infância, lá dos nossos primeiros anos de vida que a gente nem lembra e fica muito guardado ali. E o nosso quadril, pelo nosso estilo de vida, é uma coisa que é muito rígida, né? Então, o nosso quadril, por exemplo, ele... Muitas das vezes a gente não tem um quadril maleável, sei lá, flexível. Porque a gente tá sempre sentado, e aí se a gente faz alguma atividade física, correr ou musculação, são sempre coisas que vão deixando o nosso quadril cada vez mais travado. E aí, exercícios como yoga, por exemplo, eles estão aí para ajudar a gente a abrir, expandir, né, todos os nossos músculos, articulações, etc. E aí, eu já tinha ouvido falar que muito acontece de você estar fazendo yoga e você estar fazendo exercícios que ajudam a abrir o quadril, abrir essa parte aqui de baixo, e você começa a chorar do nada. Porque quando você abre, realmente, de fato, você consegue flexibilizar aquelas articulações ali, você de fato expande aquilo dali, você acaba jogando pra fora, expelindo aqueles traumas que estão guardados ali, e aí você começa a chorar, do nada. E eu fiquei assim, gente, isso é maluquice, claro que não, isso nem existe, isso aí é lenda urbana. E o meu marido já tinha falado, cara, isso existe, isso já aconteceu comigo, ele... Foi uma pessoa que fez bastante yoga por bastante tempo por conta de lesões que ele teve na bicicleta. E a yoga ajudou muito ele a se recuperar. E ele, não, isso acontece. Até que corta pra 2018, eu diria. Que foi uma época que eu ainda tava passando e sofrendo muito com o meu transtorno alimentar. De maneira silenciosa ainda. E era muito difícil pra mim de lidar com aquilo. E a gente tava fazendo yoga 2 vezes na semana. E aí eu ia... lá, fazia os exercícios e tudo mais, mas, pessoa travada, né, que é toda encurtada, demora pra você começar, de fato, a se tornar mais flexível. Até que, em dado momento, a gente estava fazendo uma aula específica, e aí tinha um exercício específico, que eu tinha que ficar deitada e tal, e que ajudava a abrir o quadril. E aí, o meu quadril tava meio travado, ele foi relaxando, e relaxou. Menina, do nada, parecia, assim, uma tsunami. O negócio veio que deu um formigamento do meu quadril que subiu pra cima de mim e eu comecei a chorar copiosamente. Eu chorava. E a galera que tava lá no estúdio, ninguém me olhou esquisito, sabe?
porque eu acho que o pessoal já estava acostumado com aquilo. E aí até a instrutora de yoga foi pra perto de mim, aí ela botou a mão no meu ombro, ela sabia o que estava acontecendo, ela botou a mão no meu quadril pra ajudar a alongar ele um pouco mais, e eu só continuei chorando. Cara, umas lágrimas grossas e um pesar profundo, e eu não sabia nem por que eu tava chorando. Juro, eu não sabia nem por que eu tava chorando. E eu me senti tão mais leve depois, tão mais leve. Tá aí uma coisa que eu provavelmente preciso fazer de novo, porque eu parei, enfim, eu preciso voltar a fazer yoga, mas eu preciso voltar a abrir o quadril. Então fica aí, você, dever de casa, tente fazer isso. Não tenta fazer isso tudo de uma vez só, não, tá? Pra você não dar um jeito no quadril, que você deve estar toda travada, encurtada. Começa a fazer um exercício de alongamento à noite, sabe? Tipo, toda noite, começa a se alongar. Procura uns vídeos aí de yoga no YouTube pra você fazer isso e tenta. Mas isso aí é um exemplo, tá? Eu divaguei pra te dar um exemplo de como que o nosso corpo guarda traumas também. Então, é importante que você fortaleça ele, que você trate ele com carinho, porque ele também tá passando por esse processo e tentando entender como melhorar para conseguir seguir em frente também. Não é só nosso psicológico que precisa seguir em frente, nosso corpo precisa seguir em frente. Independente de qualquer tipo de coisa que você esteja seguindo em frente. Então, ter um corpo saudável, ter um corpo forte, ter um corpo flexível, ter um corpo ágil, um corpo que responda, um corpo que esteja recebendo carinho e atenção de você, é muito importante nesse processo de seguir em frente. E aí, junto com isso, vem, óbvio, o cuidado mental também. Então, assim, é você sair para dar uma caminhada, para fazer uma atividade física, é sentar e escrever, praticar a escrita terapêutica, de sentar todo dia de manhã e responder as 3 perguntas que você pode responder. 1. Como eu estou me sentindo? Ah, eu não sei sobre o que escrever. Senta a bunda de manhã todos os dias, ou antes de dormir, escreve. Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo assim, assim, assim. Não tem certo e errado. Você pode escrever o que você quiser naquele caderno, porque ninguém vai te julgar. A segunda pergunta que você vai responder é: por que eu tô me sentindo assim? Tá, eu estou me sentindo uma fracassada. Por quê? Por causa disso, disso e disso. E a terceira é: o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer a partir daqui para melhorar essa situação? E aí você vai escrever. Você vai fazer isso todos os dias. Cara, isso ajuda muito. Então, essa rotina de cuidado, de estar perto de pessoas próximas, enfim. O 5º passo, eu acho que seria mudar o foco e pensar o que você aprendeu e quer construir a partir daí. Então, por exemplo, é muito voltado ao primeiro negócio de pensar, tá, isso aconteceu, o que eu posso fazer com isso? Então, é o momento que você, de fato, olha e fala: o que eu aprendi com isso, sabe? O que eu posso pegar disso aqui e fazer disso aqui uma coisa que vai me ajudar a não só seguir em frente, mas seguir melhor do que antes. Porque não é só seguir adiante, é seguir com propósito, sabe? Não é só, ai, terminei o namoro, agora eu vou vida louca, próximo, vida que segue. Não, o que você aprendeu com esse último término? Sobre um relacionamento que você não quer perpetuar pro próximo, que você não quer levar pro próximo relacionamento. O que você aprendeu sobre você mesma, sobre a maneira como você acha que você merece ser amada? O que você acha que você fez ali, que você poderia ter feito melhor, que num próximo relacionamento você acha que se você fizer as coisas de outro jeito, vai ser melhor para aquela relação? O que você de fato tá procurando num relacionamento, numa pessoa, para que quando essa pessoa surja, ou quando alguém surja, você consiga identificar de uma maneira mais rápida se aquela pessoa se encaixa ou não no que você busca dentro de um relacionamento. É muito importante fazer esse tipo de avaliação agora, entendeu? Então, assim, por exemplo, no meu caso agora, o que eu aprendi, o que eu quero construir daqui pra frente, é que não dá pra pular etapas. Porque eu acho que, como eu já sabia andar de bicicleta antes, tipo uma bicicleta normal, eu pensei, a única coisa que eu tenho que aprender agora é clipar e desclipar, que é o ato de você prender o seu pé com a sapatilha na bicicleta e desprender. E fora isso, cara, tá tudo tranquilo. Eu sempre andei de bicicleta desde criança e eu sei andar de bicicleta. E também pelo fato de eu fazer atividade física já há muitos anos e eu já estar correndo também há bastante tempo, eu tenho um condicionamento físico bom. Então eu consigo pedalar por muitas horas e não ficar cansada. Eu consigo pedalar forte para um iniciante, porque eu tenho força muscular, porque eu tenho o cardio para isso. Mas isso não quer dizer que eu seja boa. Isso não quer dizer que eu tenha as habilidades técnicas que eu preciso ter para estar confortável e, mais ainda, segura em cima de uma bicicleta.
E essas pequenas habilidades técnicas que eu falei, que é aquela coisa de conseguir tirar uma mão e depois a outra mão, e conseguir pedalar a todo momento, independente do que eu esteja fazendo, é estar sempre prestando atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor de uma vez só, é poder responder rápido em situações emergenciais, do tipo, eu estou pedalando e do nada o sinal ficou vermelho e eu tenho que frear muito rápido e tirar o pé da sapatilha antes que eu caia da bicicleta, por exemplo. Ou então, subir e descer numa calçada se necessário, sem ficar com medo de perder o equilíbrio. Sabe? Todas essas pequenas coisas que eu não tava a fim de fazer porque eu tenho um pouco de medo, porque essa parte aí eu acho enrolado, sabe? Do equilíbrio ali, aquele equilíbrio em cima da bike meio que quase parada. Eu acho difícil, aquilo me dá medo, eu não quero ficar caindo igual aqueles tombinhos que eu tava tendo no início, caindo parada, nessa coisa de clipar e desclipar. Eu não quero passar por isso de novo. E muito provavelmente eu vou passar por isso nesse processo de aprender essas pequenas coisas. E aí eu achava que só se eu pedalasse o suficiente, eu ia aprendendo conforme fosse. Só que não necessariamente, sabe? Talvez se eu tivesse tido mais tempo prestando atenção nessas habilidades técnicas, eu teria passado por aquele quebra-mola com uma mão só, e mesmo no susto, mesmo segurando uma garrafa d'água, eu teria conseguido me salvar dessa queda. Entende? Então, eu tô aprendendo que eu preciso dar passos pra trás e que eu preciso entender que o processo é mais demorado, sim, e eu preciso ter respeito a isso, sabe? Não atropelar as coisas só porque eu tô muito animada com o esporte novo, sabe? Ou só porque eu acho que eu deveria estar fazendo isso porque outras pessoas que começaram a pedalar ao mesmo tempo que eu já conseguem fazer isso. Que bom pra elas, eu não sou elas. Sabe? Eu tenho que focar na minha jornada e não na delas. Então também é aprender que eu preciso parar de olhar para o outro e olhar para mim. E respeitar o que é a minha vida, o que é o meu processo, que é a minha jornada nisso tudo, sabe? Então é isso que eu tô aprendendo, é isso que eu quero construir daqui pra frente. Eu quero construir uma base sólida na bicicleta, confiante e mais do que isso, eu quero continuar construindo uma vida em que eu viva de acordo com o meu tempo e não o tempo do outro. Mesmo que o meu tempo possa parecer ser um pouquinho mais devagar, sabe, do que o outro. Tudo bem, não tem problema. Para outras coisas na vida, eu acho que eu consegui fazer mais rápido do que outras pessoas. Não é uma competição, não tem que ser uma competição. A vida é única e exclusivamente minha, sabe? Nasci sozinha, vou morrer sozinha. Que bom que eu tenho as pessoas que eu tenho ao meu redor que vão me acompanhando nesse processo, mas é isso. Então, é você pegar e se fazer as perguntas de tudo que você pode construir a partir daqui, sabe? Então, acho que esse seria o quinto passo. O sexto passo nesse processo, eu acho que seria lembrar que você pode se resguardar. Eu acho que esses processos de mudança, no geral, são processos em que a gente fica mais reflexivo. Inclusive, falei sobre isso no episódio que eu falo sobre mudanças. A gente fica mais reflexivo, a gente tende a ficar um pouquinho mais resguardado, mas é muito importante que a gente não se isole. É muito importante que a gente aceite o amor e o carinho e o cuidado do outro. Eu tenho sentido muito isso ultimamente, falei. É muito bom saber que tem outras pessoas ali que estão zelando por mim, que querem me ver bem, que querem me ajudar nesse processo de volta à bicicleta. Não só o meu marido, os professores da minha assessoria, o meu treinador, que é o meu treinador de corrida e de musculação, que ficou super feliz de saber que eu não me machuquei porque eu tenho os músculos fortes, então ele quer continuar trabalhando isso comigo. E, enfim, meus pais, a minha mãe me ligando, filha, como é que você tá? Conversando, as minhas amigas conversando comigo, de saber que existe muita gente interessada em me ver bem, sabe? Que não quer me ver entrando num poço e me afundando nele mais do que o necessário. Então, assim, se permita ser cuidado também. Sabe? Eu sei que às vezes num processo desse a gente quer ficar sozinha, a gente não quer falar com ninguém, ninguém entende o que eu tô passando. Às vezes a pessoa não precisa entender necessariamente o que você tá passando, mas ela respeita o que você tá passando. Se você tem pessoas ao seu redor que respeitam o que você tá passando e que querem te ver bem nesse processo, aceite o amor delas, porque não dá pra ser feliz sozinho, não dá pra gente passar pela vida sozinho. E é muito melhor a gente atravessar qualquer tipo de situação com o amor e carinho dos outros. Principalmente em situações difíceis também, sabe? Então, aceita esse amor que as pessoas estão te dando, sabe? Não repele isso. Por fim, a última dica, que eu acho que é a 7ª dica, ou a 8ª, já perdi as contas. Mas a última dica seria: confie no tempo, porém faça a sua parte. O tempo, como eu falei, cura tudo. O tempo, ele é o maior curador de coisas, é o tempo. A gente vai deixando o tempo passar e tudo aquilo que tava gritando de dor, de tristeza, de decepção, de vergonha, de culpa no início, vai amenizando. Eu com certeza tô me sentindo melhor hoje do que eu tava uma semana atrás. Quer dizer, 5 dias atrás, não sei. Porém,
Tem coisas que levam mais tempo, então você vai ter que ser paciente, porque pra cada coisa a gente demora mais. Então, às vezes, um término... Ai, tem 3 meses já que a gente terminou e ainda não consegui superar. Tudo bem, mas desde que você esteja fazendo sua parte, essa é a segunda parte do negócio, confia. Respeita o tempo e vai fazendo a sua parte ao longo do caminho. E fazer a sua parte ao longo do caminho é isso. É fazer tudo que eu falei até agora. É se permitir ser cuidado, mas também cuidar de você. É não deixar de fazer por você as coisas que você sabe que são importantes para manter a sua saúde física e emocional nesse processo. É fazer os pequenos passos que você pode dar para conseguir aos pouquinhos seguir em frente. Mesmo que seja um dia de cada vez, sabe? Nossa, eu tô muito mal desse término, tem 2 semanas que eu não consigo sair da cama. Se no 16º dia, depois de 15 dias na cama, você finalmente conseguiu levantar da cama e tomar um banho, então esse foi o passo que você deu hoje. Parabéns, sabe? Ah, eu não consigo comer, eu tô tão triste que tem 3 dias que eu não consigo colocar nada na boca. E se no quarto você conseguiu finalmente comer alguma coisa, então esse foi o passo. E vai comemorando e vai colecionando todas essas pequenas vitórias como se fossem pedras preciosas, porque são, sabe? Porque cada uma delas é preciosa e cada uma delas conta nesse caminho. É você olhar para o que aconteceu e repetir para si mesma. Isso aqui que aconteceu e isso aqui que está acontecendo é muito triste, mas isso aqui é um capítulo. Isso aqui não é a minha história inteira. É voltar para aquele mantra que eu falei até em um episódio anterior, não sei qual que foi, que eu falei que uma das coisas que eu falo para mim mesma em momentos difíceis é: essa não vai ser a minha história. Essa não é a minha história. Então, toda vez que você tá passando por um processo que você precisa seguir em frente, é olhar e falar: isso aqui é difícil, mas isso aqui é um capítulo. E é um capítulo que é necessário pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento, para que eu continue me tornando quem eu estou destinada a ser na minha melhor versão. Eu preciso passar por isso, eu preciso sobreviver a isso, e mais do que isso, eu preciso aprender a sobreviver a isso de uma maneira ainda melhor. E pode ser que leve tempo, mas não é a minha história. E eu vou fazer tudo que tá no meu alcance, mesmo que demore aos pouquinhos, para que isso não seja a minha história. É olhar para aquilo que aconteceu e dar um jeito de ressignificar o que foi. Sabe? Por mais difícil que seja, é ressignificar o que foi. Então não é olhar pra aquela coisa que você tá seguindo em frente, principalmente se é uma coisa traumática, se é um trauma, não é pensar assim: ai, que bom que aquilo aconteceu. Gente, eu não acho que foi bom eu ter caído de bicicleta, entendeu? Eu não acho. Mas, dado que aquilo aconteceu, é tirar o melhor que eu posso dessa situação. E assim, é o clichê de tentar realmente olhar o copo mais cheio, de pensar o seguinte: às vezes isso aconteceu e foi uma queda ruim, mas foi uma queda que eu tô bem, tô viva, exatamente pra me parar, me frear, pra eu voltar e dar os passos necessários que eu preciso dar pra que daqui a um mês não aconteça algo mais grave, algo pior. Macabro pensar assim, mas também ajuda, entendeu? Então, às vezes você tá passando agora por esse rompimento e é muito triste, mas pensa assim: cara, que bom que isso tá acontecendo agora e não daqui a 10 anos depois nessa relação. Que você passou mais 10 anos com essa pessoa, já é outra década, vocês já são outras pessoas e você tá tendo que recomeçar lá na frente. Que bom que tá acontecendo agora, sabe? Nossa, mas esse cara com quem eu estive, essa mulher com quem eu me relacionei, me despedaçou, me destroçou, acabou com a minha autoestima. Cara, tem coisa que nada de bom dá pra tirar, sinceramente. Tem coisa que é só uma bosta que aconteceu, tá? Eu realmente acho que tem umas situações que acontecem que não dá pra tirar nada de bom. É só... Eu sinto muito que isso aconteceu com você, sabe? Eu tenho amigas que passaram por relacionamentos que eu não acho que deu pra tirar nada de bom. Ou então, tipo... Tudo bem, elas aprenderam e tiraram o melhor que elas podiam a partir daquilo, graças a Deus, mas teria sido melhor se elas tivessem aprendido de outra maneira e não do jeito que foi. Então, assim, se aconteceu alguma coisa muito traumática na sua vida, você não precisa ficar buscando um sentido bom naquilo que aconteceu. Você pode só olhar e pensar: cara, aquilo que aconteceu foi horrível, eu não merecia ter passado por aquilo, ninguém merece nessa vida passar pelo que eu passei, eu não tenho nada de bom pra tirar disso. E deixar só por isso mesmo. Deixar, olhar e falar: isso aqui que aconteceu foi uma merda. Eu não quero que nunca mais aconteça comigo. E nem com ninguém que eu conheça. E deixar do jeito que tá. Tá bom? Então, quando eu falo de ressignificar, você não precisa necessariamente tirar o lado bom daquilo. Se tiver alguma lição boa, entre aspas, que nem eu falei da minha bicicleta, ótimo. Se não tiver, tudo bem também. Tá? Você não precisa ficar tentando justificar pra si mesma uma coisa horrível que aconteceu na sua vida, tentando tirar o lado bom porque, positividade. Tem coisa que é só horrível mesmo, que não deveria ter acontecido, que você não merecia que tivesse acontecido com você. Dito isso,
ainda dá pra gente olhar pra aquilo e falar, ok, isso aconteceu, o que eu posso fazer agora a partir daqui pra que a minha vida seja diferente, pra que eu possa começar de novo, pra que eu possa me dar uma nova chance, a chance que eu mereço. Porque, cara, a vida é feita de muitas chances. Enquanto a gente tá vivo, todo dia que a gente acorda de manhã é uma nova chance pra gente começar, recomeçar, ressignificar, fazer diferente, seguir em frente. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uma nova chance de seguir em frente. Até quando não tem necessariamente nada pra ser seguido, a vida é assim, gente. A vida só caminha pra frente. Entendeu? Então a gente tá seguindo em frente até quando a gente não sabe exatamente do que a gente tá seguindo. A gente só tá seguindo com a vida. E a vida acontece adiante. A vida não acontece no que ficou lá atrás, de você ficar vivendo o tempo inteiro presa num passado que já não existe, no e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, e se... Não importa. Você nunca vai saber. Você só vai passar o resto da sua vida, daqui pra frente, vivendo nessa eterna agonia que vai ficar te acorrentando a uma realidade que você nunca vai saber. Isso, pra mim, é o pior tipo. Isso é o pior tipo de vida. Aquele em que você fica paralisado porque você tem medo de seguir adiante, porque sim, o desconhecido dá medo e você vai ter que abraçar isso, você vai ter que aceitar que a vida é feita de incertezas. Não dá pra gente ter certeza de nada além da morte. Então, é isso, a vida é feita de dúvidas, a vida é feita de incertezas e seguir em frente é o ápice do aceitar que você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente e mesmo assim caminhar em direção a isso, porque é o único lugar que dá pra caminhar. É a única direção que dá pra ir, é em frente. Então, é isso, amiga. Temos um manual aí. Antes da gente terminar esse manual, claro que temos a dica bônus, que não sei nem dizer se é a dica bônus ou é a dica master, que é procure ajuda profissional. Se você tá passando por um momento, pode ser que seja um trauma que tá guardado aí há muito tempo, que você não consegue seguir em frente. Pode ser que seja uma sequência de pequenos traumas que foram acontecendo ao longo da sua vida que você nunca conversou com ninguém sobre. Ou pode ser que nem seja necessariamente um trauma, mas é um processo difícil, um momento difícil. Procure ajuda profissional. Vai conversar com um psicólogo, vai conversar com alguém que pode te ajudar nesse caminho, que pode pegar esse passo a passo aqui, esse manual aqui, e transformar ele nos degraus que você vai caminhar todos os dias, que vai te dar o amparo que você tá precisando, sabe? Um amparo psicológico para você passar por isso. Eu não tenho palavras para dizer o quão grata eu sou à terapia e à minha psicóloga por ter me dado a mão em momentos em que sozinha eu não teria conseguido seguir em frente. Naquele momento, por exemplo, em 2019, quando eu procurei ajuda profissional para tratar o meu transtorno alimentar, eu não teria atravessado aquilo sozinha. Eu tinha pessoas que me amavam, eu tinha meu marido me apoiando, minha família me apoiando, amigos me apoiando, mas eu não teria conseguido seguir em frente daquele problema ali que eu tava vivendo, da anorexia nervosa, se eu não tivesse procurado um profissional, tá bom? Então, essa é uma dica que chegou no final, mas eu diria que ela é a dica mais importante, tá? Saiba que você pode e deve procurar ajuda profissional. Principalmente quando você tá passando por esses momentos aqui de seguir em frente, tá sendo muito difícil. Não precisa ser tão difícil assim. E você com certeza não precisa fazer isso sozinha. E por fim, mas não menos importante, é óbvio que você vai pegar o seu caderno, o seu livrinho, a sua caneta, o seu chazinho e você vai escrever sobre o seguinte. Escreva 3 coisas que você gostaria de conquistar nos próximos 6 meses e pense em uma pequena ação que você pode fazer hoje para chegar lá. Principalmente se essa ação requer seguir em frente do que você está vivendo agora. Eu quero que você escreva sobre a situação que você está vivendo agora, essa coisa que você precisa seguir em frente. E aí eu quero que você escreva como que você gostaria de em 6 meses estar em relação a essa coisa. Vou te dar um exemplo. Em 6 meses eu quero estar me sentindo feliz e confiante e segura em cima de uma bicicleta, pedalando com os meus amigos, conhecendo novos percursos e sabendo que eu consegui desenvolver as minhas habilidades técnicas para estar sendo uma ciclista confiante e segura. E o que eu preciso fazer para chegar lá é continuar praticando, continuar subindo em cima da bicicleta, continuar fazendo o necessário. Quero que você faça esse exercício também. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com as suas amigas. Talvez tenha alguma outra que está precisando aí de um guia para seguir em frente. Se você gostou também, comenta, por favor. Porque quando você engaja com o episódio, comentando, passando a palavra para frente, divulgando para suas amigas, isso tudo mostra para o Spotify que o episódio é relevante. E aí ele passa a palavra para mais amigas e a nossa comunidade só cresce. Semana que vem não vai ter episódio porque é carnaval.
Então estaremos aqui carnavalescas. Então a gente não vai ter episódio na próxima semana, mas aí na outra semana eu volto com provavelmente um dos temas que eu queria falar sobre hoje, ou sei lá, alguma voz nova na minha cabeça. De qualquer forma, um bom carnaval. E é isso, amigas. Até a próxima. Beijo, luz. Tchau!